Essa é a doutora Ionice Lourenço, ela estuda o suicídio há 6 anos e hoje ela vai nos responder como que nós podemos lidar com as pessoas que estão tentando cometer suicídio e como essas pessoas podem ser ajudadas. Como que nós podemos identificar uma pessoa que quer cometer suicídio? Na verdade, o que nós podemos observar é toda mudança de comportamento, né? Como que nós podemos observar essa mudança de comportamento? Você pode observar mudanças verbais, né? Sinais verbais, por exemplo. Pessoas que dizem, eu preferia morrer, era melhor que eu estivesse morto, era melhor que eu não estivesse aqui neste momento. Pessoas que alteram o seu comportamento, ficam muito tempo no quarto, pessoas que se mostram muito tristes, que começam a ter o comportamento alterado, que começam a se desprender de alguns objetos que eventualmente eram muito importantes, começam a doar livros, né? Livros que eram extremamente importantes, começam a fazer doações. Então, qualquer mudança brusca de comportamento, as pessoas precisam ficar muito atentas. Nós sabemos que uma das dificuldades, por exemplo, da família, conseguir identificar é que hoje as pessoas acreditam que é, por exemplo, frescura, né, o que mais é comentado. E como que a gente pode diferenciar isso? Como que a pessoa pode entender o sofrimento daquela outra pessoa que está verbalizando todas essas frases de que ninguém ama ela, de que não quer mais viver? Assim, qual é a conscientização que a gente tem que ter para entender esse sofrimento? A gente precisa entender mesmo que não é frescura. Quando as coisas não andam bem na nossa cabeça, elas não andam bem em lugar algum. Eventualmente, quando nós temos um problema de diabetes, quando nós temos um problema no corpo, nós buscamos um médico, né? E por que nós não podemos buscar um profissional de saúde quando nós temos um problema eventualmente emocional? Então, a depressão ela não é frescura. Nós costumamos dizer que a depressão e a doença emocional ela é como se fosse um câncer da alma. Então, é importante que você dê valor e você dê importância. Porque muitas vezes, quando uma pessoa ela chega com uma ideação suicida, uma tentativa de suicídio, ou realmente com o suicídio efetivamente, aquelas palavras só irão fazer sentido após a morte. Então é importante que você consiga ouvir isso, que você consiga fazer essa prevenção antes que o fato efetivamente ocorra. E o suicídio, então, sempre vai estar ligado a alguma doença mental, alguma ferida, assim, ou pode ser um fator externo, por exemplo, uma pessoa que perdeu o emprego depois de muitos anos, ela decide cometer suicídio. Mesmo que isso seja um fato, digamos, isolado, porque foi o estopim foi a perda do emprego. Estava ligado já a uma doença mental que talvez ela não conhecia ou não? Pode ser um ato independente? Nós nunca podemos minimizar o suicídio a um único fator. O suicídio ele é multifatorial, né? Os estudos mostram que 90% dos suicídios eles estão ligados a algum transtorno mental. Mas nós não podemos simplesmente dizer que ele está ligado a um transtorno mental. 10% não está. Ele é multifatorial, ele pode estar ligado a um desemprego, a um fator social e também a um transtorno mental. Mas dizer que ele está somente ligado a isso, não. Ele é multifatorial. O Dr. Angerami, em um de seus livros, inclusive neste livro, Suicídio, uma Alternativa à Vida, ele diz que ele é a gota d'água de um copo que estava quase transbordando. Então, o que isso quer dizer, né? Muitas coisas já estavam acontecendo e que aquilo que eventualmente aconteceu, aquele fator, ele foi a gota d'água, né? Então, a gente não pode associar aquilo só a uma depressão, ou só a um fator, a um desemprego, a uma crise econômica, a uma separação. Não. Aquilo que aconteceu, ele foi o estopim para que, eventualmente, a pessoa cometesse o ato. Sim, e uma vez eu ouvi dizer que uma pessoa que está triste, uma pessoa deprimida, não tem forças para cometer suicídio. Isso é verdade ou não?
Não, a gente não pode dizer que isso é 100% verdade. O que acontece? Algumas pessoas dizem que a pessoa, quando ela está no processo realmente depressivo, ela não vai encontrar forças para tirar a sua própria vida. Em que momento que ela vai fazer isso? Vamos supor, ela está no processo depressivo, ela está acamada, ela não vai fazer aquilo. De repente ela vai, começa a ir ao médico, ela vai tomar a medicação. Ela sai daquele processo e ela eventualmente não quer mais voltar. Naquele momento em que ela sai, que a gente chama daquela falsa calmaria, que é aquela falsa melhora, ela pode cometer o ato. Que é o momento que a gente chama de falsa calmaria. Como, por exemplo, também a pessoa que tem câncer, ela está no processo quimioterápico, que a gente também sabe que muitas pessoas que fazem quimioterapia ou que têm câncer, que têm doenças terminais, as pessoas muitas vezes também cometem um suicídio, ela não vai cometer naquele momento que ela está no processo quase de morte, né? Ela vai cometer quando ela melhora, que ela depois ela não quer voltar naquele episódio novamente de morte, né? Então quando ela tem aquela falsa calmaria, que ela que ela pode cometer o ato. Você conseguiu entender? Sim, só para deixar um pouco mais claro. É quando ela estava muito deprimida e aí então ela teve uma melhora no tratamento. Isso. E ela se sentiu bem, digamos assim. Se sentiu melhor e eventualmente ela pode, naquele momento, que a gente não, agora ela está melhor, né? E naquele momento ela pode ter a coragem de cometer aquele ato. É quando a gente acha, não, naquele momento que ela está triste, ela não vai cometer. Ela pode cometer sim, mas eventualmente os casos acontecem muito mais quando a gente chama naquele processo de falsa calmaria. Então, digamos que isso seja uma forma também da gente identificar, né? Sim, de você ter um alerta, que é isso que a gente fala muito nas nossas rodas de conversa que nós realizamos, que nós precisamos ter um alerta. Quando a pessoa melhora, você também tem que ter um alerta em relação a isso, que é a falsa calmaria. Algumas pesquisas mostram que homens se suicidam mais que mulheres. Isso é verdade, doutora? Isso é verdade. As mulheres hoje, elas tentam o suicídio 4 vezes mais do que os homens, mas os homens se matam 3 vezes mais do que as mulheres. Ser homem hoje é um fator de risco, né? Por quê? Porque tentam de uma forma mais letal, pelo próprio gênero, né? Pela própria história machista, pela própria letalidade do ato, e isso é um fator de risco em todas as idades. Em algumas faixas etárias as mulheres já quase se assemelham aos homens, mas em quase todas as faixas etárias os homens se matam mais do que as mulheres. Este ano a Organização Mundial da Saúde ela coloca um alerta muito maior à faixa etária de 15 a 29 anos, tanto homens quanto mulheres. O suicídio está sendo a segunda maior causa de morte, ele mata mais do que a guerra, perdendo apenas para os acidentes de trânsito. Então o suicídio é um grave problema de saúde pública, é um tabu e é um grave problema de saúde pública. Realmente, né, é um problema assim, alarmante que às vezes está embaixo do nosso nariz, mas ou a gente está com o sol com a peneira, não é, doutora? Ou a gente, como a gente conversou no começo, acredita que é frescura, só que não é. Não é? Então, por isso que muitas pessoas acabam se suicidando, não é, doutora? Sim, é importante que quando a gente recebe quando algum jovem fala que não está bem, ou quando a gente percebe uma alteração de comportamento, que a gente possa olhar, conversar com os nossos jovens, dar uma atenção. E assim, como que você pode hoje receber isso? Acolher, ouvir, sem julgamentos. Nós precisamos de pessoas que escutem e depois disso, que você escutar, levar essa pessoa para um profissional da saúde. Isso que é importante hoje. É a melhor forma de ajudar, sim, né? E também, você já falou como a gente pode ajudar, mas o maior erro que nós cometemos ao tentar ajudar essas pessoas? É minimizar, né? Dizer que é frescura, achar que você
achar simplesmente que você não precisa levar essa pessoa para um profissional, que a pessoa sozinha pode sair daquilo, muitas vezes ela sozinha ela não pode sair daquele lugar. Você pode ajudar sim, a prevenção do suicídio ela pode correr a várias mãos. A gente precisa acolher, precisa deixar um pouquinho. A gente conversou muito nessas palestras que eu tenho dado sobre os smartphones, né? Hoje, será que os smartphones estão acabando com a gente ou nós estamos deixando com que os smartphones acabem conosco, né? Hoje nós estamos todos conversando e está todo mundo ali, não, só um minutinho, não, espera um pouquinho, né? Nós não estamos mais dando atenção que antigamente antes nós dávamos uns aos outros, e principalmente nessas novas gerações. As pessoas estão morrendo literalmente. Não sei se você já viu vídeos hoje que as pessoas estão atravessando a rua, olhando nos smartphones, sendo atropeladas, caindo em buracos e morrendo literalmente. E nós estamos morrendo quando nós estamos todos almoçando, e todos nós, só um minutinho, não, mas ouve o que eu tô falando, não, tá tudo bem, né? Ou está todo mundo numa festa de aniversário, tá todo mundo, parabéns pra você, ninguém bate parabéns, tá todo mundo filmando a festa, e o parabéns ali, ninguém tá batendo. Então nós estamos perdendo as relações, né? As relações entre pais e filhos, né? Que estão frias, as relações com os amigos, ter este contato, é isso que nós precisamos hoje, voltar a essas relações, para que as pessoas possam se sentir importantes umas com as outras. Antigamente nós tínhamos uma TV, que a TV ainda nos deixava juntos, porque nós tínhamos uma única televisão, estávamos todos na sala assistindo o mesmo programa, não tínhamos tantos canais, hoje temos vários quartos, várias TVs, então nós estamos fazendo com que a internet nos separe. Nós podemos utilizar a internet como estamos fazendo agora para coisas boas, né? Sim. Estamos disseminando a informação, falar é preciso, falar é necessário, disseminar é importante. Então será que nós estamos utilizando os smartphones para algo importante? Podemos utilizar, né? Podemos fazer com que eles sejam importantes, mas precisamos reaprender muitas coisas. É assim que eu tenho essa visão. Nós somos de gerações diferentes. Eu creio no biopsicossocial. Nós somos parte da nossa biologia, parte da nossa psicologia e parte da nossa sociologia. Por que eu digo isso? Porque os fatores sociais, eles influenciam muito na nossa personalidade também. Então, essa geração, eu sou da geração X, eu comecei a ver o celular quando eu tinha 20 anos de idade, eu comecei a ver a internet quando eu tinha 20 anos de idade. Então, para mim, foi legal? Foi, mas eu já não fui aquela geração que fui inteira, né, mobile. A geração Y já começou mais ou menos, mas a geração W, a geração Z e a geração mobile já é uma geração completamente conectada. E nós acabamos também sendo completamente conectados. Precisamos retomar um pouquinho isso. Só isso? Não. Muitas coisas hoje nos tornam mais distantes. Precisamos voltar a ter essa relação. Nós temos o CVV 188, Centro de Valorização à Vida. A gente fala CVV, Centro de Valorização à Vida, como vai você? A gente também tem os CAPs, né, que quando você precisar de ajuda, e as UBSs também, que você pode buscar auxílio quando você precisar, que também é super importante, e o CVV funciona também 24 horas. Quem perdeu alguém para o suicídio, é capaz de que nós também possamos chegar a cometer o suicídio? Então, quando você perde alguém por suicídio, nós falamos que a vida nunca mais é a mesma, né? Você passa a ser um sobrevivente. Existe uma frase do Bertolotti que ele diz que o suicídio ele é dilacerante para aquela pessoa que comete o ato e ela é uma dor infindável para aquela que vai viver, vai ser uma dor eterna. E nós chamamos também de pós-venção, né? Que é preciso que se faça um trabalho com esses enlutados.
Isso daí vai ser, eventualmente, a pessoa vai cometer o ato? Nós não podemos dizer que sim, mas é importante que se faça um trabalho com essas pessoas, porque a prevenção do suicídio para os enlutados, ela é uma forma de que o ato também ele não seja repetido. Porque a pessoa, se você não faz um trabalho com essa pessoa, o suicídio ele pode também acontecer. Então é necessário, é uma prevenção. Você fazer o trabalho com os enlutados também é uma prevenção, que nós chamamos de pós-venção ao suicídio. É importante que você faça, porque é uma dor dilacerante, é uma dor infinda. É super importante que você faça o trabalho com os enlutados, que passa a ser uma dor, tudo que você sente, as fases lá do luto, que são 5 fases, a culpa, a tristeza, você sente de uma forma muito mais intensa, né? É uma dor muito mais forte do que a dor de um luto eventualmente. E quanto ao suicídio infantil, né? Em pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, o suicídio entre crianças de 10 a 14 anos, entre os anos 2002 e 2012, aumentou 40%, né? Mas segundo informações da revista Crescer, uma criança de por volta dos 8 anos, né, já tem consciência dos seus sentimentos, das suas emoções. Então, é capaz de uma criança de 8 anos chegar a cometer o suicídio? Ou não? Hoje a gente sabe que tem tido um aumento no suicídio infantil e realmente a partir dos 8 anos a criança começa a ter um contato com o que é a morte. Então ela pode sim, a partir dos 8 anos, começar a entender a morte. E nós precisamos começar a perceber que a criança também ela entra num processo depressivo, que a criança também tem problema, que a criança também vivencia muitas vezes violência doméstica, que a criança também vivencia problemas, que a criança também vivencia um processo depressivo e nós também precisamos perceber se há alguma alteração no comportamento da criança. Então é preciso observar também, criança também verbaliza, né? E eventualmente você pode levar uma criança num terapeuta, a criança, nós podemos fazer uma investigação pelo brincar, então é importante que você ouça também essa criança. Da mesma forma que a gente percebe hoje num adolescente que há alguma alteração de comportamento, você também pode observar na criança. Pode ser mais difícil muitas vezes, porque você pode achar que a criança é mais difícil de você perceber, você está achando que a criança pode parecer que você não está observando, que aquilo é uma fantasia, que você está misturando, a criança está misturando aquilo com uma fantasia, mas se você percebe que há uma alteração, que a criança está verbalizando muito a morte, que ela está falando muito no morrer, é importante que você também ouça aquilo e que você busque um profissional da saúde. É super importante, porque nós temos casos de criança que tem também se suicidado. E o que é muito triste, né? E é muito triste, mas tem acontecido casos. Então, doutora, para finalizar, recapitulando alguns pontos que nós passamos aqui, qual a melhor forma, a melhor prevenção que nós podemos ajudar essas pessoas que são potenciais suicidas, que estão sofrendo? O que a gente pode fazer para elas? Bom, a primeira coisa é você poder ouvir sem julgamento, ouvir com respeito. Se você perceber mudanças de comportamento, foi o que a gente falou no início, né? É você ouvir, é você acolher, você acolher e eventualmente depois encaminhar para um profissional da saúde, acompanhar esse tratamento se necessário, encaminhar CVV 188, que é a melhor forma que você tem hoje de prevenção. Depressão não é frescura. Homens busquem ajuda, né? Não precisa ser forte o tempo inteiro. Homens é preciso buscar ajuda. Se uma pessoa eventualmente teve uma tentativa de suicídio anterior e se tem hoje um problema também, um problema emocional, porque hoje também os maiores fatores de risco, se você teve uma tentativa de suicídio anterior e tem uma doença mental, esses também são os principais fatores de risco. Busque ajuda, busque um psicólogo, buscar um psicólogo e buscar um profissional da saúde não é loucura, loucura é não buscar ajuda, tá bom, pessoal?
Então é super importante hoje que você busque ajuda. Eu agradeço a participação. Falar é preciso, falar é necessário, falar é super importante. Falar não dissemina o suicídio. É muito pelo contrário, falar é super importante. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, doutora. Obrigada. Então, essa foi a nossa conversa franca com a doutora Ionice Lourenço, que estuda o suicídio há 6 anos. Fica aí a dica, na verdade, o melhor conselho que você pode ter, né? Conversar com essas pessoas e encaminhá-las para um profissional de saúde. Obrigada.